Fala pessoal, como é que tá? Boa noite. Vou fazer uma live aqui rápida para explicar para vocês o que está aí acima, né? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, a intromissão dele nas ações precípuas e poderes do presidente da República, Jair Bolsonaro, o STF e o 5º Constitucional. Eu vou começar pelo 5º Constitucional. Eu fiz uma postagem no Twitter de forma sarcástica e análoga do STF e o 5º Constitucional. O 5º Constitucional, ele é um instrumento jurídico previsto no artigo 94 da Constituição Federal de 88. Ele não se aplica ao STF, mas ele destina 1/5 das vagas do Judiciário para membros do Ministério Público e também advogados. Ou seja, para mim é uma absurdidade. Eu não concordo de maneira alguma com o 5º Constitucional. Eu acho uma bizarrice jurídica em que você pega um advogado e eleva ele ao cargo da magistratura sem provas e títulos, sem demonstrar o conhecimento empírico de fato, apesar de ser advogado ou promotor, que é um advogado de acusação, só que do Estado, ou de também um defensor público. Claro, eles têm ali o conhecimento da normativa, contudo, eles não são magistrados, ponto, tá certo? Eu fiz uma postagem no meu Twitter falando isso, porque ontem uma decisão de um magistrado na primeira instância, ele foi contra a intromissão do Alexandre de Moraes, de 2 senadores que pediram que a nomeação do Alexandre Ramagem fosse feita. O magistrado ele foi contrário, evidentemente por conta da tripartição dos poderes proposto aí por Montesquieu, e que torna os poderes independentes e harmônicos entre si. Ou seja, isso é básico do direito. Qualquer pessoa aí que leia um pouco da Constituição compreende facilmente. Só que o Alexandre de Moraes ele parece não ter essa percepção, parece que ele realmente não respeita. A gente não sabe se usa de má fé, de mau caratismo ou falta de conhecimento técnico, né? A gente pode colocar qualquer coisa. Bom, enfim, eu fiz essa postagem falando dessa nega do magistrado da primeira instância, e o ministro do STF foi de entendimento diferente e barrou a nomeação, que é a ação e dever e também direito de nomear do presidente da República. Ele foi contrário a isso. Quando eu fiz essa postagem, eu falei, olha só que engraçado a diferença entre um magistrado de verdade e a cagada do 5º Constitucional. Alguns perfis bem de esquerda, né? Porque a esquerda me acompanha muito, seja para poder falar suas besteiras aqui vazias demais, por sinal, seja para poder só encher o saco mesmo. Não, o 5º não se aplica ao STF. É claro que não se aplica, nós sabemos. O 5º Constitucional você pode, por exemplo, o Ricardo Lewandowski, ele foi puxado pelo 5º Constitucional, né? Marco Aurélio Mello, 5º Constitucional. Dos 11 ministros do STF, apenas 2 são juízes de fato togados por provas e títulos, e o restante são todos advogados puxados, alguns para o 5º Constitucional e depois indicados ao STF, e outros diretamente indicados ao STF, que é o caso do Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, como jurista, não tem meu respeito, não tem minha admiração, simplesmente não tiro o meu chapéu para ele, para o trabalho dele, nem para muitos do STF. Né? Algumas decisões raríssimas, acertadas, a maioria são decisões equivocadas, algumas até inconstitucionais, parece que foram tomados pelo capricho. E eu sou crítico ferrenho também a maneira como o STF é composto, a indicação, as atribuições que se deve ter, né, as 5 atribuições para que se seja membro do STF. Eu acho um absurdo. Você sequer precisa ser bacharel em direito, você sequer precisa ser acadêmico em direito, nem sequer estudar o direito você precisa para poder ser um membro do STF. Basta que você passe na sabatinada do Senado e pronto. Vide Barata Ribeiro, médico, atuou por 10 anos no STF como ministro do Supremo, contudo não passou na nomeação aí na sabatinada do Senado e acabou perdendo então o cargo de ministro, né, que tem vitalicidade, diga-se de passagem. Quando você assume ali e passa na sabatinada do Senado e é nomeado ministro do Supremo de forma concreta, você não perde nunca mais, é vitalício, né? Outra absurdidade, deveria ser por tempo certo. Bom, aí falando disso, o Alexandre de Moraes teve um entendimento, para você ver, o entendimento do ministro do STF, da Suprema Corte,
que para mim de Suprema nada tem, evidentemente ela está acima ali da decisão de um juiz de primeira instância, bem como até de um desembargador, mesmo você não sendo um juiz de fato. Um desembargador que eu falo, também desembargador por provas e títulos, depois da magistratura, que você é aprovado no concurso para magistratura, então você vai e ascende a carreira, né, chega ao posto de desembargador por merecimento e por tempo de profissão. Não como a filha do Marco Aurélio Melo ou também a filha do Fux. Ambas desembargadoras puxadas pelo quinto e depois nomeadas desembargadoras, né, pela Dilma Rousseff. Você vê, uma de 32 anos, uma de 37, advogadas sem muita proeminência, não tinham ali vide aí a primeira votação da filha de Fux, ela ficou desesperada. Não vou pedir vistas, não sei se eu voto, não sei como votar. Como assim? Pô, é uma desembargadora. Essa é a diferença do cagaço, da cagada que é o quinto constitucional. Você pega um advogado, só que aí tem uma coisa aqui bem interessante. O Alexandre de Moraes, ele fez a ingerência na função constitucional e direito, dever constitucional do presidente de nomear tanto o ministro, que ele pode colocar, bem como o diretor, que seria Alexandre Ramagem, na PF, que também é cargo de confiança do presidente, ou seja, ele pode fazê-lo sem problema algum. Mas o Alexandre de Moraes resolveu lá dar o pitaco dele, né? E fez de uma maneira muito equivocada e triste, que você percebe que o STF e seus ministros, em larga maioria, e sempre na maioria das vezes, tenta implantar em um estado de sítio, vamos colocar assim, estado de sítio não, ia falar um estado de sítio judiciário, não, vamos colocar um estado de polícia judiciária. É tão subjetivo, né, tão subjetiva a investigação, que eles não têm material, eles não têm o objeto de uma denúncia, ela deve ser toda narrada, deve ter um objeto de fato, para que você possa processar e iniciar um inquérito. O STF não tem sequer a atribuição, a competência para se iniciar um inquérito. O MP tem essa competência. Mas o STF tem feito isso e de forma muito subjetiva, não investiga. Falou mal do STF, de seus membros, e a corte e os familiares dos membros, investiga, mas está incorrendo em que crime? Os ministros do STF eles têm essa noção. Eles sabem que a livre manifestação de pensamento é constitucional. Está no rol de garantias de direitos fundamentais. Eles sabem disso. Isso é mínimo, é arroz com feijão do direito. Eles não querem saber. Ou seja, eu queria explicar para vocês a ingerência do Alexandre, ministro do STF, na função de presidente, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mas ele não fala nada. Nenhum outro ministro do STF falou nada quando as filhas do Fux ou do Marco Aurélio foram ali cheia de suspensões, né? As duas, suspeições. Ambas são suspeitas, porque são filhas de ministro do STF, sendo nomeadas também juristas pelo quinto constitucional e depois a nomeação presidencial. Há desembargadoras, cargo que juízes que atuam há pelo menos 20 anos almejam para que possam alcançar. Eu acho uma injustiça, primeiro porque a prova da magistratura é uma prova que requer um bom tempo de estudo, uma boa dedicação para que você alcance a aprovação nesse concurso. Dali você vai passar por uma experiência absurda em vários processos, nos fóruns e tudo mais, para que você pegue ali o feeling. Ser juiz não é fácil, é uma coisa realmente muito complexa, de alta complexidade. Você vê tantas matérias diferentes, são tantas situações diferentes, e as pessoas, de repente, pela janela, viram desembargadores. Outros, ministros do STF. Isso, para mim, é uma janelada. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, eu fiz a postagem de forma análoga, querendo dizer o quê? O quinto constitucional, apesar de não se aplicar ao STF, é uma indicação do presidente e puxados também pelo quinto. E no STF é a indicação presidencial. Alguns membros do STF, antes de serem nomeados pelo STF, foram também puxados pelo quinto para que possam exercer a carreira da magistratura. Aí passam então a ser juízes togados. Mas que juízes são esses, né? Que não passaram por provas e títulos. A gente não sabe se fizessem a prova. O próprio Toffoli fez a prova da magistratura e foi reprovado várias vezes, né? Foi reprovado. Foi advogado do PT por 2 campanhas do Lula.
advogado do Lula, um advogado assim, também de pouca proeminência, mas hoje ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu sou radicalmente contra, sou crítico ao STF, não estou aqui para falar sobre nada que as pessoas falam de solução, não é nada disso. Eu acredito que por meio de PEC nós devemos sim modificar, já temos uma aí em andamento, não pode ser permitido mais que uma pessoa venha aqui, ó, você vai ser meu ministro. Olha só, vamos conectar as coisas, a live talvez se prolongue aqui mais alguns minutos, vamos conectar um pouquinho? Olha só, a cassação ali, né, o impeachment, na verdade, de Dilma Rousseff, né, o Alexandre de Moraes, homem de confiança do Michel Temer, rapidamente passa ali tudo para um nomeado para o STF. É no mínimo suspeito, né, quando você pega essas pessoas, já tiveram ali uma carreira jurídica e política com pessoas que têm a sua bússola moral tão avariada que eles não conseguem achar o caminho de volta para casa, eles continuam sempre em proeminência política e jurídica, sempre em cargos nodais, cargos que são nevrálgicos. Então as pessoas pensam o quê? Ah não, as pessoas é poderoso, estudou muito para estar ali. Não estudou. Não estudou. Me desculpem, eu realmente não concordo. Aí eu fiz a postagem lá e veio um perfil falando, não se aplica ao STF. Eu falei, meu filho, eu sei que não se aplica. Eu estou fazendo uma analogia para dizer que ambos são pela janela, tá certo? Queria mostrar aí para vocês, falar sobre o quinto constitucional, o Alexandre de Moraes, a ingerência dele nos poderes do presidente e, claro, o quinto constitucional, artigo 94 da Constituição, que não é nada de bom para o Brasil, é uma absurdidade que garante aí 20% dos assentos dos fóruns, né, do judiciário para advogados e membros do Ministério Público. Um absurdo, não é isso? Enfim, é isso aí que eu queria passar para vocês, deixar aí muito claro para que quem vier criticar, falar, bom, sabemos muito bem o que é o quinto constitucional, o STF, indicações, quem merece estar lá, quem não merece, como deveria ser, né? Sou crítico ferrenho aí, então eu queria passar isso aí para vocês. Tamo junto. Opa, tamo junto, gente. Abraço. Tem um amigo aqui que botou, faz sua live em horário diferente do Terça Livre, as duas lives contêm informações muito importantes. Obrigado, meu irmão, vou tentar fazer isso aí, tá bom? Tamo junto.